A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou Paulo Leonardo de Moraes Pereira, RA 22 10 39345. Estou cursando Teologia no Polo de Paracambi. Sou da Igreja DNA de Deus. Nos foi proposto um texto para nós trazermos uma mensagem. O título da mensagem é Ramos Limpos sob os cuidados do Pai. O texto se encontra no Evangelho ao qual escreveu João. O capítulo é o de número 15 e do versículo 1 ao versículo de número 8. Para a glória de Deus. Jesus, ele continua a sua instrução, as suas instruções para os discípulos. Assim dizendo, momentos após a Santa Ceia e momentos que precedem a sua crucificação fazem com que Jesus ele tenha essa preocupação com seus discípulos. Temendo pela vida dos seus escolhidos, Jesus ele agora vai dizer que ele é a videira verdadeira. Nós sabemos que Jesus ele é a chave principal da nova aliança, do novo concerto. E agora ele é a videira verdadeira. Sabendo que ele é a videira verdadeira, nós vamos ver que se há uma videira verdadeira, qual seria a videira falsa? Se ele é a nova videira, qual seria a antiga videira? Israel. Se agora nós vemos Jesus vindo como a chave principal da nova aliança, nós vamos ver que Israel falhou na sua missão. Israel falha a frutificar. Israel falha no cuidado com os ramos. Nós podemos ver essa personificação de Israel como videira nos livros de Isaías, capítulo 5. Também lá em Salmos está descrito no capítulo 80, no verso 8. Nesta pequena mensagem, trago ao nosso entendimento e para a glória de Deus, que Deus ele se preocupa com cada um de nós. E Cristo, ele nos vai revelar verdades acerca de frutificar na sua obra. O verso 2 vai dizer, toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda a que dá fruto, para que dê mais fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo não é só a videira verdadeira. Ele é o Salvador, ele é o Consolador. Ele é aquele que veio para nos redimir de todo o pecado. O Pai não é tão somente um lavrador. Ele é o Deus vivo. Ele é o Criador de todas as coisas. E agora nós vamos ver que toda
todos os ramos que estão na videira, eles podem ser notados. Nada vai passar desapercebido aos olhos do lavrador. A todos é dado uma oportunidade de frutificar. A todos é dado o mesmo propósito, que é de frutificar. De que serviria uma árvore frutífera se ela não der frutos? De que adiantaria? Qual seria então o propósito? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra é a palavra que cura, é a palavra que liberta, que sara. Se nós formos reparar na caminhada de Jesus, em tudo ele nos dá exemplo. Em tudo ele se propõe a fazer primeiro. É a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que nos mata a sede. Essa é a palavra que nos edifica, que nos faz forte. Louvado seja o nome do Senhor. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não dá fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Se nós repararmos no texto, quando nós vemos Jesus dizendo, estais em mim. Sendo que em toda a sua trajetória, ele diz que seria tirado do meio dos discípulos. Mas ele deixaria o Consolador. Jesus ele nunca vai nos deixar abandonados. Jesus ele nunca vai nos deixar órfãos. Pode nos faltar tudo, menos a sua palavra. Porque a palavra ela é essencial. E ele diz, permanecei em mim. Estai em mim. Ele não quer nada forçado. Jesus ele quer que nós o convidemos sempre para entrar e fazer morada em nossos corações. Eu sou a videira, vós as varas, que está em mim e eu nele. Este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ele quer nos exortar. Ele nos traz uma reflexão. Quando nós tomamos ciência de que nós não conseguimos produzir sem Ele, quando nós temos essa ciência, nós somos informados que sem Ele nós não podemos produzir, nós não conseguimos produzir. Isso deve nos mover a buscar a Ele, a nos inclinar ainda mais a Ele, a viver uma vida plena, uma vida de entrega, uma vida de sacrifício, porque Ele se sacrificou por nós. Ele morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos hoje ter vida, pudéssemos ser remidos. Esse é o propósito de Deus. Nós não podemos nos dar o luxo de botar a mão no arado e olhar para trás. Porque o inimigo das nossas vidas está ao nosso derredor. Querendo nos estragar, querendo nos frustrar aquilo que Deus tem para nossas vidas. Quando nós buscamos ter essa intimidade com Deus, tudo aquilo que nós pedimos, Ele realiza, mesmo sem merecer.
mesmo sem merecer, Deus ele quer nos abençoar. Se alguém estiver em mim, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E o escolhem e lançam no fogo, e ardem. Se nós observarmos os frutos que são produzidos, são os frutos de um evangelho. São os frutos da chamada. Também são os frutos morais, descritos lá em Gálatas 5, 22. O domínio próprio, a bonança, a temperança nele. Esses são os frutos tão preciosos. As vidas, as almas que vêm com uma dedicação do Evangelho de Cristo. Quando ele fala que vai nos limpar, é para que nós possamos produzir ainda mais. Estar na obra de Deus, produzindo, e mesmo assim ser limpo, pode parecer estranho, mas ele quer que nós venhamos a produzir mais. Quando nós somos limpos, aumenta a nossa fé. Quando somos limpos, nós vamos ter ainda mais uma convicção do chamado de Deus para nossas vidas. E é isso que ele espera de nós. E quando não produzimos? Somos lançados fora. Porque muitas das vezes aqueles que não produzem também atrapalham aqueles que produzem. E ele tira. Para que nós não venhamos a deixar de produzir. Você que produz, você que já tem feito algo na obra de Cristo, procure ser limpo. Procure a cada dia mais e mais ser limpo pela palavra, para que produza mais. Não podemos estagnar, não podemos ficar parados. Se produzimos 1, que venhamos a produzir 10. Se produzimos 10, que venhamos a produzir 100. Não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que pedires será feito. Nisto glorifico meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei meus discípulos. Ele quer que sejamos seus discípulos. Assim como ele convocou os 12 apóstolos, ele nos convida também a participar desse evangelho. Não é um evangelho fácil, mas é um evangelho que vai dar frutos. É um evangelho que vai nos dar motivação. É um evangelho que nos vai aproximar de Deus. Que nos vai fazer entender qual é o sentido real da nossa existência. Nos aproximará de Deus. Quero compartilhar lá em Atos, a igreja de Atos, uma igreja pioneira, uma igreja precursora do Evangelho. Era uma igreja que ensinava a todos de igual maneira. Os apóstolos ali estavam testificando a ressurreição de Cristo. Isso movia o povo. E aqueles que eram convertidos, a palavra de Deus ela vai dizer que tudo aquilo que era deles, eles dividiam com todos.
em partes iguais. Não havia necessidade alguma no meio deles. E a Bíblia vai dizer, o texto vai dizer que havia um homem de nome José. E ele vendeu tudo aquilo que ele tinha e trouxe diante dos discípulos. E foi recebido de bom grado pelos discípulos e por Deus. Porém, também vai dizer que naquele tempo também Ananias e Safira fizeram a mesma coisa. Porém, aquilo não foi bem visto aos olhos de Deus e nem aos olhos dos discípulos. E eles pecaram contra Deus. Não houve sinceridade no seu coração. O que nós podemos entender com isso é que Deus, ele nos ensina. Ele ensina, ele capacita a todos. À medida que nós buscamos ao Senhor, ele se revela a nós. À medida que nós buscamos ele nas Escrituras, ele se revela a nós. Para o que nós vemos a cumprir com o propósito dele em nossas vidas. Que nós possamos buscar ao Senhor. Nos render ao Senhor todos os dias de nossas vidas. Não somente para pedir, mas ser grato pelo sacrifício de Jesus por nós. Eu convido a você a sair da zona de conforto. Eu convido a você a buscar o Senhor com mais intensidade. Eu convido você a se desprender das coisas materiais, a se ligar nas coisas espirituais. Porque Cristo tem muito mais a se revelar para nós. Ele é a videira verdadeira. Que você possa continuar frutificando. Que você continue prosperando na obra de Cristo. E que esse caminho possa te conduzir a uma vida digna, a uma vida reta aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que ele procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar te conduzindo, possa continuar sendo o centro, louvado seja o nome do Senhor, do seu caminho. Que Jesus ele possa entrar na sua vida, entrar na sua casa. Que você possa continuar sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Ele é a videira verdadeira. Nós somos os ramos. E esses ramos, para a glória de Deus, vão crescer. Vão continuar dando fruto. E você vai continuar prosperando para a glória de Deus. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Que Deus possa continuar falando ao seu coração em nome de Jesus.